Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de março. Nós estamos agora 15 horas falando aqui diretamente de Perdizes para o mundo todo. Nós estamos na rede internacional aí, a internet de computadores, então de qualquer lugar do planeta você pode acessar esse programa aqui do koinoniaonline.com.br. Eu queria enfatizar com você e relembrar que o Papo na Rede não é para ser um programa em que só um camarada aqui fica falando esses 30 minutos que a gente tem. Eu gostaria muito que a gente pudesse interagir. Você pode usar o chat, você pode usar o e-mail desse programa, que é o paponarede@koinoniaonline.com.br, como você está vendo aí no seu monitor. Esse programa depois ele fica disponível para você assistir em qualquer outra hora, em qualquer lugar. E o Koinonia Online, ele é um lugar onde você encontra não só o Papo na Rede, mas você encontra outros conteúdos. Você pode ver aí no site, você tem uma série de opções. Há outros programas que estão sendo preparados para abordar temas atuais a partir de uma ótica, de uma perspectiva cristã. Então, bem-vindo mais uma vez, é bom a gente poder estar aqui junto. É muito estranho eu falar isso porque eu estou no estúdio aqui em Perdizes, falo assim, a gente está junto, mas eu estou entendendo que você está aí do outro lado do computador vendo, e você então pode interagir, pode mandar aí uma sugestão, pode mandar uma pergunta, você pode mandar até uma ideia de tema que a gente pode abordar aqui. Nós estamos abertos para isso, então você pode usar esse espaço. O nosso tema de hoje, dia 4 de março, porque eu estou dizendo essa data, porque nós estamos a poucos dias do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E nós gostaríamos de abordar esse tema hoje. E nós estamos propondo esse tema. A mulher, ela é protagonista ou ela é coadjuvante? E aí talvez você vai perguntar assim, bom, depende aonde ela é protagonista, depende aonde ela é coadjuvante. E eu queria aproveitar esse momento, nós recebemos da Editora Vida uma cortesia. A Editora Vida é uma editora que tem ótimos títulos e ela está disponibilizando hoje, na realidade são 3 kits desse livro, Mulher, Tu Estás Livre, que vai ser sorteado durante o programa para aqueles internautas que participarem no chat ou através do e-mail. É importante você mandar o seu nome completo, o seu endereço completo para a gente poder remeter esse livro que está sendo, então, uma cortesia da Editora Vida, Mulher, Tu Estás Livre, tá? E aproveitando, então, já que estamos chegando aí no Dia Internacional da Mulher. E por falar nisso, então, eu gostaria de começar a gente assistindo um vídeo pequeno, foi um comercial, e você já deve ter percebido que a nossa fonte de vídeos é lá do YouTube. A gente está aqui na rede, estamos na internet, e a gente está pegando tudo que é possível e que é interessante para a gente aquecer, vamos dizer, a nossa conversa aqui no Papo na Rede. Tá? Então, gostaria que você assistisse, daqui a pouquinho a gente está junto. Eu queria ter nascido mulher, para poder gerar uma vida, poder chorar mais, sem me envergonhar, rir à toa se quiser, ser mais vaidoso, mais sensível, para ter o poder de seduzir e o prazer de ser conquistado. Nossa. Mas na verdade eu fico pensando que bom mesmo é ser homem, porque aí eu posso me encantar com você, mulher, todos os dias da minha vida. Parabéns. Marisa. Grande Wagner Moura aí fazendo o comercial da Marisa. E ele aborda uma coisa que é interessante. Ele olha a mulher como aquele ser que é mais sensível, que é mais terno, que acolhe uma vida dentro de si mesma, na gestação, a experiência da maternidade, e isso é alguma coisa muito enriquecedora. Nos últimos tempos, a mulher ela tem experimentado uma transformação muito grande na sociedade, ocupando espaços que antigamente eram somente espaços de homens, realizado ações, se envolvido com processos na sociedade que são muito interessantes. Esse desenvolvimento, essa recolocação da mulher no âmbito da sociedade, no âmbito da vida pública. E por que eu estou dizendo recolocação? Porque eu entendo que a mulher, diferente do que às vezes se ouve,
ela foi criada juntamente com o homem para, em parceria com o homem, participar do processo, da vida, da caminhada da humanidade, enriquecendo juntamente com o homem, com seus aspectos, com seus atributos, com as suas características femininas, a vida na humanidade. Existe um texto que eu acho que é o texto inicial para a nossa conversa, que nos ajuda assim, a colocar nos trilhos essa ideia da dignidade e da honra da mulher. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, que está lá em Gênesis. Esse texto é de 1 Coríntios, mas a gente vai. Pronto, chegamos no texto de Gênesis, diz assim: E Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eles serão responsáveis pela criação. Os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou e os criou homem e mulher. Ou seja, é muito interessante a gente perceber que já logo no início da narrativa bíblica, homem e mulher são colocados juntos diante de Deus como seres que foram criados por Ele, com uma característica que somente os seres humanos têm: a imagem de Deus. Deus cria o ser humano, e esse ser humano é criado em dois gêneros, homem e mulher, e ambos trazem em si a imagem de Deus, ou seja, reproduzem nas suas vidas um pouco daquilo que Deus é. Características de relacionamento, de domínio, de capacidade de amar, de intenção, de planejamento, de racionalidade, de ternura, de afeto, de amor, de autocompreensão, de autopercepção. São todos esses elementos que o ser humano tem, homem e mulher, e que tem, segundo a narrativa bíblica, porque foram criados por Deus com esse propósito, com essa característica. Então, desde o início da criação, homem e mulher, eles fazem parte do projeto de Deus. Aí você vai me perguntar, e pergunta mesmo, usa aí o chat, usa o e-mail para mandar a sua participação. Mas talvez você me pergunte, mas se são tão iguais, por que são diferentes? E graças a Deus pela diferença. Pelo menos eu acredito isso, como dizem os franceses, viva a diferença. Eu entendo que nós, como homens e mulheres, nós expressamos um pouco daquilo que Deus mesmo é. Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo que ele experimenta a unidade, a diversidade no contexto da divindade, ou seja, de Deus. E nós experimentamos isso. Como homens e mulheres, nós somos seres humanos, nós fazemos parte da humanidade, mas nós trazemos em homens e mulheres diferenças que são substanciais, que não são contraditórias, mas que elas são complementares, enquanto gênero humano. Então é interessante a gente pensar nisso. Eu ouço muitas vezes assim, uma crítica, e com razão em certo sentido, de que a religião e de que especificamente o cristianismo ele foi opressivo, ele colocou a mulher debaixo de um jugo pesado demais, e que nós precisamos de romper com isso e abolir toda forma de religião, toda forma de crença religiosa, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa de fazer uma avaliação mais criteriosa. É certo que as culturas, no decorrer da história, elas usaram tantas vezes textos bíblicos para oprimir e para colocar a mulher num lugar onde não é o lugar dela, não é o devido lugar dela. E por conta disso, a gente acabou tendo uma deformação do ensino que a palavra de Deus diz. Eu queria ler um outro texto que está aí, que eu acho que é muito esclarecedor, de um homem chamado Paulo, apóstolo da igreja cristã no primeiro século, e ele diz lá na carta aos Gálatas o seguinte: no Dia Internacional da Mulher. Vamos lá com Gálatas, daqui a pouco o Wagner Moura entra de novo, não tem problema. Então o texto de Gálatas diz assim: por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos são um em Cristo Jesus.
Portanto, nele não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo isso no primeiro século da nossa era, que em Cristo não há diferença entre homem ou mulher. Ou seja, não há quem é mais importante, quem é mais útil, quem é mais forte, quem é mais inteligente. A colocação que Paulo fala é que por conta e por causa de Cristo Jesus, há uma igual dignidade e honra em ser homem e ser mulher. E não é esse o conteúdo da discussão. Eu queria falar um pouco mais sobre Paulo, mas daqui a pouco eu continuo. Tem a primeira pergunta chegando. Queria lembrar que nós temos hoje 3 kits da Editora Vida que serão sorteados e distribuídos. Tá? A pergunta que chega é a seguinte: os papéis não estão se invertendo, homem e mulher? É o Pedro Henrique de Vitória. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Eu acho que você, em parte, tem razão. Eu acho que nessa luta pela mulher em conquistar o seu espaço na sociedade, ela acaba assumindo não papéis sociais, não estou falando de trabalho, mas dessa identificação do ser. Uma vez conversando com um amigo, nós estávamos falando que, de certa maneira, parece que o mundo ele está um tanto feminizado. O que eu estou querendo dizer com isso é que o homem, eu não sei se é porque ele está perdido num tempo de transformação em que a mulher ganhou um espaço, ela alcançou uma série de conquistas, e o homem ele fica assim, parece que meio acuado, qual que é o meu papel, afinal? O que eu faço? Até porque antigamente era muito definido, muito claro, o homem era aquele que saía para trabalhar, que lutava, que conquistava e que cuidava da sua família, que geralmente tinha uma mulher, e a mulher era sempre vista à luz do seu relacionamento com o homem, como esposa, e hoje ele percebe que não é necessariamente assim. Então eu acho que essa inversão pode estar ocorrendo, Pedro, talvez por conta de uma dificuldade do homem se compreender hoje e também por uma omissão. Ao mesmo tempo que a gente vê assim um crescimento do chamado movimento feminista ou das causas femininas, eu penso que os homens eles têm se omitido numa masculinidade saudável, numa masculinidade sadia, colocando a sua figura, a sua pessoa, de forma ativa, de forma responsável na sociedade, na família, nas corporações, enfim, nas associações. A grande questão que eu penso assim, a mulher tem assumido às vezes determinados papéis, não é porque ela tem conquistado, mas é porque o homem tem deixado um espaço. Eu fico pensando, por exemplo, no contexto da família. É interessante alguns programas sociais que existem aí, que são para a construção de casa própria, em que a casa, ela quando sai lá, ficou pronto o programa de habitação, geralmente os governos, isso daí no contexto da esfera pública, a escritura da casa sai no nome da mulher. Por quê? Porque é sabido que, em alguns casos, e não são poucos, os homens, como se diz por aí, pipocam. O cara vai embora, ele sai de casa, ele abandona a família, ele deixa os filhos, ele simplesmente descuida. E quem segura as pontas, quem assume essa posição, é a mulher. Ela tem que ser o pai, tem que ser a mãe, tem que ser o marido, tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ela se vira. Então eu acho que essa inversão ela acontece, mas é também por conta dessa omissão dos homens. Tá? Nós temos aí uma outra pergunta chegando, e é isso que a gente gostaria mesmo. A pergunta está dizendo aí, é da Esther Carrinho, uma amiga querida aqui de São Paulo. Parabéns pelo assunto escolhido. Então podemos concluir que todo o processo decisório devia ter a participação masculina e feminina. O que você tem... eu tô com... O que você acha que tem acontecido nos meios cristãos? Onde em muitos lugares só homens ou só mulheres decidem os destinos da comunidade. Obrigado, Esther, pela sua participação, por você estar aí acompanhando. É muito bom saber disso, um privilégio.
Eu acho que a sua colocação é interessante. Essa questão de que só um lado participa, o que eu penso é que há um empobrecimento, infelizmente. Né? Quando somente homens, eu acho que enquanto a gente continuar com essa intenção ou com essa mentalidade de guerra dos sexos, né? O homem contra a mulher, nós vamos perder, nós vamos enfraquecer, nós vamos empobrecer a nossa vida. Eu creio que tanto homens quanto mulheres, nessa nossa condição hoje, caídos, afastados da graça de Deus, nós temos luzes e sombras, tanto os homens quanto as mulheres. Somos resgatados pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, e a intenção de Deus é resgatar em nós, em cada um de nós, o nosso ser, aquilo que somos. Nós dizemos muitas vezes assim, fulano, Deus está trabalhando na sua vida para que você seja como Cristo. Eu acho muito interessante, mas a gente precisa entender que ser como Cristo significa, entre outras coisas, que, por exemplo, o João está lá, ele participa de uma comunidade, ele ouve, ele aprende sobre a vida cristã, sobre o que Deus tem para a vida dele, mas para o João ser como Cristo, significa que Deus quer que o João seja aquilo que o João deveria ser. E por algumas razões ele não consegue. E pela graça e pela bondade de Deus sobre a vida do João, Deus começa a tornar o João aquilo que ele deveria ser. Chegar à plenitude do que o João é. E isso é ser como Cristo. E aí o João, sendo um homem, ele vai expressar o seu ser masculino, a sua masculinidade, de uma maneira boa, de uma maneira saudável. Isso mesmo, isso também acontece com a Maria. Então eu penso assim que essa divisão que nós fazemos, somente os homens pensam, somente as mulheres decidem, enfim, eu acho que nós empobrecemos. Quando a gente consegue caminhar junto, e eu acho que um exemplo claro disso é uma relação conjugal saudável, em que marido e mulher, que são homem, ou marido e esposa, que são homem e mulher, convivem juntos e acrescentam uma riqueza profunda nesse relacionamento, que é saudável para eles enquanto casal, é saudável para os seus filhos e é saudável para a comunidade onde eles vivem. Então eu acho que a gente manter esse conflito, a gente só perde, né? Infelizmente, alguns setores da igreja permanecem fechados demais para a mulher, não percebendo isso que Paulo fala, de que em Cristo não há essa divisão, nós somos chamados todos a sermos um só, o corpo de Cristo. Tá? E eu queria então falar uma coisa aí, continuando sobre Paulo, que é muito interessante. Eu já ouvi várias vezes e já li que Paulo era um machista, de que as mulheres ficam muito loucas da vida com Paulo porque ele é um homem machista, ele fala para elas em determinado momento porque elas não podem falar, e ele estabelece uma série de regras para as mulheres e tudo mais. Eu queria defender um pouco o apóstolo Paulo por alguma razão. Primeiro porque nós não sabemos exatamente o contexto que Paulo viveu. A gente pode estudar, a gente pode ter recurso de livros, de estudos que são muito sérios sobre isso, para entender o primeiro século, a cultura judaica do primeiro século, a cultura não judaica, aquele mundo louco que era, por exemplo, a Grécia, a cidade de Corinto era uma coisa de louco. E Paulo chega lá com uma mensagem do Evangelho de que há redenção, de que há salvação para a humanidade, e essa redenção é Jesus de Nazaré. E ele tem que lidar com uma série de situações nas igrejas, nas comunidades, em lugares que são tão distintos do que a gente pode imaginar, numa época que a gente também não viveu. Está há 20 séculos de nós. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa acerca de Paulo. Quando ele diz esses textos, quando ele fala, por exemplo, na carta de Efésios, e esse é um texto que às vezes pega muito, que as mulheres reclamam, que Paulo diz lá das mulheres serem submissas aos seus maridos e tudo mais, a gente precisa lembrar que naquela época a mulher ela não tinha alma. E aí eu lembro de uma passagem, de uma frase do Paulo Francis, que foi um jornalista muito interessante, participou durante tantos anos do Manhattan Connection, que era um agnóstico, enfim,
E Paulo Francis disse uma coisa acerca de Paulo apóstolo. Por conta de um movimento que havia, de mulheres que estavam questionando Paulo. E o Paulo Francis disse assim, olha, as mulheres têm que agradecer o apóstolo Paulo. Porque no século I, quando elas eram desconsideradas como seres humanos, Paulo deu alma a essas mulheres. O que Paulo Francis está querendo dizer? Não é que Paulo deu alma, mas ele resgatou a mulher para a vivência plena diante de Deus num contexto comunitário da igreja, por exemplo. As mulheres têm alma, as mulheres são objeto do amor de Deus, as mulheres são alvo da redenção propiciada por Cristo Jesus. Enfim, ele nos faz perceber que Paulo, na realidade, era um homem que tratava as mulheres com uma dignidade que naquela época não era vista. O apóstolo Paulo tinha no seu contexto parceiras que eram mulheres. Se nós lermos as cartas, há tantas vezes que ele se refere a mulheres que trabalhavam com ele, que trabalhavam na igreja, que trabalhavam na divulgação do evangelho. Então é interessante a gente pensar nisso. Paulo não era esse camarada que às vezes a gente ouve por aí dizer. Tem mais uma pergunta que está chegando e que diz o seguinte: como fazer para equilibrar um relacionamento onde a mulher tem renda e posição profissional acima do marido? É a Flávia de São Paulo. Muito legal a sua pergunta, Flávia. Eu acho que essa pergunta ela toca não somente na questão dos gêneros, mas na questão de uma sociedade que prioriza a questão econômica. Há situações, e eu conheço pessoalmente, situações em que a esposa trabalha, ela também cuida da família, e aí entra essa tensão de hoje em dia, que ela conquistou espaços, mas ela parece que sobrecarregou a sua vida, a sua caminhada com tudo que tem para fazer. Mas enfim, na vida profissional, na sua carreira, ela tem um rendimento maior do que o rendimento do marido. E é interessante perceber como, especificamente em alguns casos, as pessoas lidam com isso. Em algumas situações, o marido se sente diminuído, ele se sente menos. Por quê? Porque ainda trabalha na cabeça dele aquela ideia de que ele é o provedor, né? E provedor para o provedor, volta e meia cai o provedor e você fica sem imagem aí, né? Mas a gente precisa entender que o mundo mudou. As mulheres hoje trabalham, algumas conquistaram seu espaço e por conta da sua formação, do mercado, de uma série de coisas, às vezes ela ganha mais. Agora, se o dinheiro, se o rendimento é aquilo que me faz ser alguém, se eu penso dessa maneira, é evidente que se alguém vive num contexto de casamento, um homem vive num contexto pensando assim, e a sua esposa passa a ganhar mais, ele vai se sentir menos. E eu acho que não é por aí o caminho. Não é o dinheiro que determina quem manda, conquanto essa seja a lógica do mercado, mas a lógica que Deus estabelece para a gente não é essa. Não é o dinheiro que nos faz ser alguém. Nós vimos no último programa sobre ambição que essa foi uma palavra de Jesus. A vida de uma pessoa não é determinada pelo quanto ela tem ou por quanto ela ganha. Então nós somos muito influenciados por uma sociedade hoje que estabelece, não somente hoje, mas no decorrer dos séculos tem sido assim. Quem tem mais, manda mais, quem tem mais é mais, e isso é uma grande ilusão, uma grande bobagem. Tá? Mais uma participação, e a pergunta é a seguinte: em relação ao papel do homem e da mulher na igreja, aceitamos bispos avarentos e não cordatos, por exemplo, contrariando o ensino bíblico, mas muitos não aceitam as mulheres como líderes. Estaria a Bíblia ou o nosso entendimento equivocado? Qual a sua opinião sobre a mulher na liderança? Robinho de Santos, olha aí, é o Robinho, será que é o Robinho lá do Santos que está jogando um bolão ou não? Obrigado aí, Robinho, pela sua participação. Eu entendo o seguinte, Robinho, que às vezes a gente discute muito essa questão da mulher, na participação da mulher, na liderança. Eu lembro, tempos atrás, ouvindo sobre trabalho missionário que as mulheres realizam de uma forma exemplar, de uma forma desprendida, elas se enfiando pelos rincões desse país afora, aí do Brasil,
em lugares onde os homens não foram, elas chegaram, fizeram um trabalho de evangelização, iniciaram comunidades, integraram pessoas, fizeram serviço, prestaram serviço às pessoas por serem cristãs, por respeitarem e honrarem o seu chamado missionário. E aí o que acontecia? As pessoas iam se convertendo, as pessoas iam conhecendo a Jesus, se integrando, mas havia elementos que elas não podiam fazer, apesar de elas terem feito tudo. Batizar, tinham que esperar o pastor chegar, ministrar a ceia, tinham que esperar o bispo chegar, e fazer outras coisas que só era dado aos homens. Aí eu fico perguntando, poxa, elas faziam tantas coisas, elas estavam realizando tantas coisas, e aí a gente fica com essa questão, poxa, mas é mulher. Eu acho que a mulher, ela é chamada para participar junto com o homem da liderança no seu contexto comunitário. Como eu disse, eu acho que nós enriquecemos a nossa comunidade, a nossa vivência quando nós ouvimos os homens, quando nós ouvimos as mulheres. Eu acho que é mal quando existe uma briga pelo poder, essa tentativa de conquistar, força, essas coisas aí. Tá? E mais uma participação, lembra que tem o chat aí ao seu lado, você pode interagir com as pessoas que estão participando também. E a pergunta é, creio que devemos aprender com Jesus, pois ele nos retornou para o lugar para o qual fomos criados e criadas, pois ele conversava e valorizava mulheres em uma época onde não era nem contada. É a Cristina de São Paulo. Obrigado, Cristina, pela sua participação. É isso mesmo. Como eu falei de Paulo, eu acho que o exemplo de Paulo, ele é muito parecido com o exemplo de Jesus. Até porque Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Paulo é esse camarada que tem coragem, né? Ele não é aquele que fica falando assim, não olha para mim, olha para Jesus. Não, Paulo fala, olhem para mim, porque eu estou procurando imitar Jesus e eu espero, através da minha vida, transmitir aquilo que eu tenho aprendido de Jesus. E Jesus é esse homem que lida de uma maneira muito interessante, quebrando conceitos, quebrando modos com as mulheres. Ele toca as mulheres, ele recebe as mulheres, ele conversa com as mulheres, ele se relaciona com as mulheres numa época em que era muito estranho o que Jesus fazia. Por que ele faz isso? Porque eu entendo que Jesus tem essa compreensão plena, exata, perfeita. Quando eu falo perfeita, no sentido de íntegra, completa, de quem é esse ser mulher que está à sua frente. Então, Jesus, nós precisamos aprender com Jesus essa liberdade de relacionamento. Tá? Eu queria apresentar um slide só para fazer uma comparação entre a mulher de outrora e a mulher de agora. Né? Tem aí o quadro que você pode ver, e tem um objeto aí, vermelho e amarelo no meio, que eu penso que ele foi um divisor de águas, pelo menos no século XX, que é a pílula. A pílula anticoncepcional, porque ela trouxe toda uma transformação da maneira da mulher programar, organizar a sua vida. Né? E quais são algumas diferenças assim que a gente podia colocar, que eu acho que ficaram muito claras a partir da pílula. A primeira é que outrora a vida da mulher ela acontecia em casa, essencialmente em casa. Hoje, a mulher tem uma participação muito mais rica na sociedade. Antigamente, a mulher ela era, desculpem a expressão, mas por muitos considerada uma fábrica de filhos. Hoje, ela tem uma maternidade que ela pode programar e viver assim. Antigamente ela dependia, e aí estamos falando financeiramente, do marido. Hoje a mulher ela vive uma independência financeira e isso tem mudado aí essa maneira de se relacionar entre marido e mulher. Antigamente ela era muito dada ao trabalho doméstico. Hoje ela desenvolve uma carreira profissional, mas ao mesmo tempo ela tem que lidar com essa tensão do trabalho doméstico, porque os homens precisam acordar que o tempo mudou. O trabalho doméstico ele também precisa ter a participação do homem e ser enriquecido com a participação do homem. Um outro item que diferencia é o cuidado dos filhos, era a preocupação da mulher. Hoje ela cuida dos filhos com a ajuda de outras pessoas. E finalmente, ela não tinha vez nem voz. E agora ela tem uma participação ativa.
Então é só para você ver uma diferença que há aí entre 100 anos, 80 anos para cá. Quando eu falo que ela não tinha nem vez nem voz, a mulher, se eu não me engano, ela conquistou o direito de voto na década de 30 do século passado. Ou seja, antes disso a mulher não participava das eleições, ela não votava. E hoje a gente vê a participação da mulher concorrendo, participando nessa esfera pública partidária, com candidatas, e algumas que são muito boas candidatas, mulheres que têm sido exemplo, assim como outros homens também, e a gente tem exemplos ruins de um lado e de outro. Tá? E eu queria indicar para você um livro que ele é da editora... Bom, naquela época, quando eu comprei esse livro, era da editora Vértice. É esse livro aqui, eu acho que não tem mais esse livro, mas da editora. A Missão da Mulher de Paul Tournier. Eu fui dar uma olhada na internet e ele está sendo publicado agora pela editora Ultimato. Eu diria que esse livro é um dos melhores livros que eu já li que trata desse assunto da missão da mulher, do quanto que a participação dela nas esferas, nas diversas esferas da sociedade, da família, da igreja, do trabalho, contribuem com uma série de aspectos que a gente no século XX perdeu. Um século racionalista, um século objetivo, em que deixou a subjetividade de lado, um século que não experimentou tanto a ternura, um século que teve 2 guerras mundiais e tantas outras. Eu diria assim, o século XX ele foi marcado por ser um século masculino. E a gente resgatando com responsabilidade essa percepção e a vivência da mulher, a gente enriquece muito aspectos da sensibilidade, da ternura, do amor, do cuidado, da pessoa humana. E nesse livro do Paul Tournier, você tem uma leitura muito interessante. Ele está sendo... Você tem aí no chat 2 links. Você tem o primeiro capítulo em PDF, se você quiser ler o que o Paul Tournier escreve no primeiro capítulo, pode ser aí talvez um tira-gosto. E também tem um link aí da editora Ultimato, que se você clica vai direto lá onde tem esse livro disponível. É muito joia. E a gente queria aqui já dar o resultado do sorteio da Editora Vida, daquele livro Mulher, Tu Estás Livre. E vem aí com um presentinho, batom da Avon, a Cristina de São Paulo, o Paulo Sérgio de Brasília e a Esther de São Paulo foram aqueles que ganharam. Por favor, mandem no e-mail o nome completo, o seu endereço, que a gente vai enviar para vocês. O Paulo aí de Brasília pode dar o batom para sua esposa, se você quiser, tá bom? Mas obrigado pela participação. Eu queria encerrar esse programa com outro clipezinho pequeno, 30 segundos, da Volkswagen. A gente também pegou lá no YouTube, mas ele é muito legal. Achei uma grande sacada sobre essa relação que nós, homens, podemos desenvolver e entender um pouco a mulher. Na próxima semana a gente vai estar com o Papo na Rede, direto lá de Águas de Lindóia, participando de um congresso. E você, por favor, fique ligado, participe desse jeito, eu acho que esse bate-bola é muito legal. E você pode mandar também o seu e-mail fora desse tempo, oferecendo sugestões, dando aí a sua participação, que a gente vai resgatar isso no próximo programa, se for o caso. Tá bom? Assiste aí, eu me despeço aqui de você. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. No Dia Internacional da Mulher, um comercial para ajudar os homens. Você pode dar um carro 0 para sua mulher, mas não se assuste se ela gostar mais da cartinha que você escondeu no porta-luvas. Dirigir bem não é sinal de virilidade. Uma mulher prefere um barbeiro que percebe que ela está usando um vestido novo do que um super piloto incapaz de notar que ela mudou o corte de cabelo. Elas não gostam daquela buzinadinha de aprovação. Mesmo que gaste uma fortuna na academia, a mulher prefere elogios sobre sua personalidade do que sobre seu corpo. Carro bonito não é garantia de sucesso. Em um primeiro encontro, algumas mulheres nem lembram do modelo do seu carro, mas não esquecem que você abriu a porta para elas. E se você admitir que uma mulher dirige melhor do que você, acredite, o mundo não acaba. Homenagem da Volkswagen à sofisticada engenharia feminina.